Olá pessoal, sou o Douglas Coutinho do canal Intraempreenda Sem Fronteiras e neste vídeo eu gostaria de compartilhar uma dica intraempreendedora de sucesso importantíssima para esse momento de pandemia que estamos vivendo, principalmente para aqueles profissionais que trabalham com vendas de produtos e de serviços. Como eu jogo neste time de profissionais, eu estou aqui encontrando esta forma de intraempreender, ou seja, de ser inovador dentro do meu ambiente de trabalho, onde eu preparei uma apresentação em PowerPoint de 2 slides, muito simples, porém muito objetiva, aonde eu quero demonstrar como funciona o jateamento com gelo seco CO2, que é o serviço que a nossa empresa desenvolve no mercado. O gelo seco CO2, pessoal, é o gás dióxido de carbono rebaixado a uma temperatura baixíssima de menos 78 graus Celsius. Portanto, quando ocorre esse rebaixamento de temperatura, você transforma o dióxido de carbono em estado gasoso para o estado sólido, onde você tem as partículas de gelo seco que são utilizadas para jatear superfícies. Nós temos aqui na apresentação as 4 ações que eu demonstro do gelo seco, específica do gelo seco. A primeira ação é o impacto, a segunda é o choque térmico, a terceira é a fragilização, a quarta é a sublimação espontânea. Isso fica bem mais interessante com o desenho que eu preparei. Nós temos a pistola de jateamento, a superfície a ser jateada, com a parede de material que desejamos remover. Utilizando então as partículas de gelo seco CO2, que vão ser arrastadas em alta velocidade e pressão por ar comprimido, elas vão colidir diretamente nessa parede de material, aonde irá ocorrer os 4 efeitos, ou seja, as 4 ações que eu mencionei anteriormente. A primeira ação que irá ocorrer é o efeito do impacto cinético, ou seja, essa partícula em movimento, ela carrega com ela a energia cinética, que ao colidir com a superfície a ser jateada, irá gerar 3 vetores de força devido a essa partícula ser termoexpansível. A segunda ação é o efeito térmico, que eu mencionei aqui embaixo, combinado com o efeito de fragilização, certo? Aonde essa parede de material ela vai sofrer quebras devido à baixíssima temperatura, devido ao choque térmico que irá ocorrer entre a partícula de gelo seco, que eu disse que estava a menos 78 graus Celsius, com a temperatura da superfície. Então vai ter um choque térmico instantâneo nesta zona. A terceira ação é o efeito sublimação, ou seja, aqui nós já podemos observar os depósitos, a parede de material totalmente removida, certo? E pequenas moléculas de CO2 que foram transformadas durante o efeito de sublimação. Ou seja, essa partícula de gelo seco CO2, ela deixou de estar em estado sólido e passou novamente para o estado gasoso, onde será liberada na atmosfera. Consequentemente, pessoal, nós temos uma superfície limpa e sem danos, porque o gelo seco, devido a todas essas vantagens, características, atributos que eu mencionei aqui, não causa danos abrasivos, ou seja, irá manter a sua superfície intacta e fazer o trabalho ao qual ele foi contratado, que é remover a incrustação que estava nessa superfície. Bom, pessoal, na contramão eu trago aqui para efeito de comparação o mesmo jateamento sendo realizado com mídias de grão, que pode ser areia, pode ser granalha. Vocês podem observar como é feita a ação. Você tem aqui as mídias de grão sendo colididas na superfície que vai ser realizada a limpeza, porém não tem os 3 vetores de força, como eu mencionei anteriormente, que o gelo seco possui, devido a ele ser termoexpansível. Então, no entanto, você não tem um efeito de choque térmico, causando aqui danos à sua superfície. E, consequentemente, não temos também um efeito de sublimação, ou seja, essa mídia de grão, ela continua estando em estado sólido, portanto, ela não tem transformação para estado gasoso como o gelo seco. Então, você tem um resíduo, além daquele que está sendo removido da superfície, o resíduo também dessa partícula, que irá tornar aí o seu processo bem mais oneroso. E, consequentemente, temos uma parede, uma superfície danificada, uma superfície que não foi completamente limpa.
Bom, pessoal, essa era a dica que eu queria deixar para vocês. É uma explicação técnica, mas que pode ser utilizada aí dentro do ambiente de trabalho de vocês. Vocês que possuem uma ideia, né, de como trabalhar com a venda de seus produtos, de como falar sobre a característica, né, dos seus produtos, características dos seus serviços, benefícios. Essa é uma dica importantíssima aí em tempos de pandemia para que você consiga manter um relacionamento com seus clientes fortalecidos. Um forte abraço!